Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, e também lá onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim. Hoje, sexta, 6 de setembro deste ano de 2024, temos como tema a visita dos anjos à semente de Abraão. Essa mensagem foi pregada pelo Dr. William Souto Santiago na segunda 20 de abril de 2009 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, e procuramos a escritura que ele nos leu ali do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 17, versículo 26 em diante, onde nos diz: como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim mesmo, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia na qual Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Ló representa as fátuas. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifeste. E aí à direita ele desenha uma estrela de Davi. Porque o Filho do Homem, vejam, vem com os seus anjos, com os ministérios de Moisés e de Elias. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem, em uma reunião de ministros que o nosso irmão William Souto Santiago teve, 5 de julho de 1997, em Cartagena, Colômbia, o qual foi uma saudação que ele deu ali. Vejam, diz: agora podemos ver estas coisas e podemos ver que tudo o que está nos céus depois se materializa aqui na terra, e podemos ver como a luta que se apresenta no céu depois se materializa aqui na terra também. Na mensagem Demonologia, na página 42 dessa mensagem, pregado pelo reverendo William Marion Branham, como diz na página 42, e hoje, meus amados amigos cristãos, os demônios estão trabalhando por todos os lugares e o Espírito de Deus está se movendo fora, pelo outro lugar, para contrastá-lo todo o tempo. Aleluia. Aí o tem. Jornais e todo o resto está declarando, estão vigiando. Eles não podem ver o que é. O que é? É o anunciar da grande batalha que está chegando logo entre Deus e o diabo. Fique do lado de Deus e desenhe uma estrela de Davi. E escreve Apocalipse 12, escreve também 19, do 11 ao 21, 17, também 6, de 1 ao 19, e Daniel 12, 1, aí em Daniel onde diz: naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe que está da parte do teu povo. Vamos ler essa porção aí,
onde nos fala desse confronto. Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está da parte dos filhos do teu povo, e será tempo de angústia, o qual nunca foi, desde que houve gente até então. Mas naquele tempo será libertado teu povo, todos os que se acham inscritos no livro. Estes são os 144 mil. Judeus. Agora vejam. Continua dizendo aqui, na mensagem de demonologia, reino religioso, é o anunciar da grande batalha que está logo chegando entre Deus e o diabo. Fique do lado de Deus e esteja com ele em seu coração. E vejam, essa batalha é a que acontece nesse tempo onde o irmão Branham nos diz na página 146, do livro dos selos, diz: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Aí embaixo ele escreve: o Espírito Santo encarnado em um homem. Esse é o confronto que nesse tempo final, por um lado, estará o diabo encarnado no anticristo, o nome do pecado, e por outro lado estará o Espírito Santo encarnado em outro homem. Ou seja, o que vocês estão vendo hoje acontecer é essa escritura sendo cumprida. Porque vejam, por um lado está o anticristo. Agora vem tendo ele também em viagens e enviando também mensagens e áudios e tudo. Vejam, é uma imitação do Espírito Santo, o qual está encarnado hoje no instrumento, no mensageiro correspondente a esse tempo, mensageiro da dispensação do reino. Porque um espírito, aí no livro dos selos nós temos lido, não pode ser coroado. E vejam como o diabo, o anticristo, está naquele homem, aquele falso profeta, o qual também o ministério dele vai crescendo, o qual nesse dia nós lemos que esse é e não é, e é e não é, assim o irmão Branham fala, porque ele morre e coloca um outro. Porque vejam, se esse corpo é levado, mas o espírito fica e volta e entra em outro até que chega a ser completamente o diabo aí nesse personagem. E por outro lado, Deus tem estado de era em era trazendo a revelação através desse mensageiro. Abre um olho, um profeta, e aí está, ministra a palavra e se fecha esse olho e se vai. Abre-se um olho, ou seja, um profeta, e depois vem, e depois vai, e depois Deus levanta outro, até que chega esses dois olhos. Ali Sansão falou pelos dois olhos, ou seja, sobre esses dois olhos, que são os ministérios de Moisés e de Elias, que pela última vez, ou seja, uma vez mais, Senhor, ele manifestará plenamente o seu poder absoluto, o qual vimos no reverendo William Branham, em parte, nestas 5 manifestações do poder de Deus, e ele disse que seria manifestado em seu poder absoluto, que o povo viu em parte, o veria mais adiante em uma plena manifestação sem limites.
E o maior e mais glorioso é o maior milagre, que é a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor com os seus anjos. Agora vejam, aqui no livro dos selos, na página 269, nos diz, agora vendo Apocalipse capítulo 19, ele não está apenas se preparando, mas Cristo também está se preparando para encontrá-lo. Será uma batalha muito impetuosa, veja, vai ser uma batalha muito forte. Esse confronto, aí nós vemos aí em Apocalipse 17, mas ele diz que o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diz, em Apocalipse 19, vemos que Cristo não está juntando os seus dos quatro cantos da terra, porque haverá um pequeno remanescente. Ele escreve a noiva e os 144 mil judeus. Então, o que está fazendo? Os está juntando dos quatro cantos do céu. Amanhã veremos as almas sob o altar e poderão ver se é assim ou não. Ele os está juntando dos quatro cantos do céu e vem sobre um cavalo branco como a neve. Ele também tem um nome, mas não é morte, mas a palavra de Deus, vida. Amém. O tem escrito em sua coxa e escreve pacto. O verbo de Deus. Essa é a única forma de vida, porque Deus é a única fonte de vida eterna, como fica entendido na palavra igreja Soel. Então ele tem escrito vida e vem sobre um cavalo branco, e aqui está um homem com três poderes misturados chamado morte, juntando seus súditos terrestres, mas Cristo está juntando os seus súditos que são nascidos do céu. Aí podemos ver que ele se refere a esses que vêm de diferentes partes para serem alimentados por esse maná. Vejam, do qual no livro de Citas aqui nos diz, no parágrafo 1 da página 1 do livro de Citas, um pouquinho mais abaixo da metade diz: ali vem aves brancas em pé próxima dele, mas eles não comiam muito dele. Então o Senhor disse a mim: tu conheces eles? E eu disse: não. Então ele disse: este é o teu tabernáculo e eles não comem o pão de vida jamais. E aí desenha uma estrela de Davi ali do lado esquerdo, e a seta, a sétima era, aí quando se refere a isso, eu estou te enviando por este caminho. Então eu viajei ao oeste, aí ele desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta assim ao centro. À direita também deste parágrafo ele desenha uma estrela de Davi. Eu estou te enviando por este caminho, então eu viajei ao oeste. Então eu fui trazido a um buraco, ou um lugar onde uma plataforma foi erguida. Então eu estava debaixo de uma grande carpa, o auditório. Aí à direita ele desenha uma pedra angular e ele escreve grande carpa. Ali tinham cortinas estendidas de trás da plataforma. Aí eu me lembro quando ele me dizia como colocar as cortinas e suas cores, e o que significava essas cortinas ali, e me levou pelas Escrituras, me levou tudo o correspondente a essa etapa e o significado desta visão e tudo que se realizaria quando a carpa estivesse funcionando. E vejam como Deus foi me levando por todas estas Escrituras através do Espírito Santo e foi me mostrando isso tudo. E depois, no final, ele disse: é tu o que estará realizando todo este ensinamento e trazendo o povo, todo este alimento que foi armazenado pelo quarto Elias, da segunda vinda do Senhor. E estivemos falando claro, ou seja, meu precursor, e realizando este ensinamento sobre carpa,
e do qual nenhum deles falou abertamente, porque ele nos dizia que não podia se falar em detalhe, o sétimo selo não estava aberto e como iria acontecer, e como Deus iria cumprir para que não imitasse a segunda vinda do Senhor. E qualquer pessoa poderá dizer, mas como vão imitar a segunda vinda do Senhor? Ou seja, aí cai todas as interpretações que ministros e irmãos têm, dizendo que ele vai voltar. O nosso irmão Branham, os que acreditam que ele vai voltar para concluir o que Deus prometeu, ou as pessoas que creem que o nosso irmão William Souto Santiago vai voltar para concluir o que não terminou. Porque quando eles retornem, vão retornar em corpos eternos e glorificados. E como eles vão, os que acham que é o irmão Branham, os que acham que é o nosso irmão William, como ele vai trazer ensinamento e fé de rapto, e que isso alguém possa imitar? Ninguém poderia imitar um corpo assim, porque se é perfeito, se é imitável, e a terceira etapa em seu cumprimento, que é a palavra falada, podia ser imitada, e por isso não se falou como seria, então tem que ser um homem que outras pessoas, outros ministros possam imitar. Vê que simples é tudo? Mas como essas pessoas que pensam assim, não têm percepção profética, a pessoa pode falar bem desmiuçado a ele, mesmo assim eles não entenderem. Mas melhor, eles levam como zomba e levam como crítica, mas melhor, para isso eles são ordenados. Para isso eles são eleitos para esse propósito, porque no fim do tempo teria esse espírito do diabo da quinta dimensão, teria que ser também manifestado, como foi manifestado no tempo de Jesus. Tem que ter zombadores e todas estas coisas para que se cumpra as Escrituras, porque seria paralelo em tudo. E isso é o que estamos vendo hoje. É fácil identificar a estes espíritos, ao espírito do anticristo, e é fácil identificar o Espírito Santo e a obra que está realizando, que é o ensinamento sob carpa, o ensinamento que traz os trovões, que ele nos falou nestes últimos anos, que seria dado em uma grande carpa catedral, e que os ministérios de Jesus, Moisés e Elias estariam manifestados em uma grande carpa catedral, e que ali esses ministérios estariam sendo manifestados pelo Espírito Santo nesse instrumento que ele teria vivo no meio da igreja, vê? E a pessoa já se fala abertamente, claramente, mas apenas os escolhidos, aqueles que amam a sua vinda, aqueles que vão ser transformados e raptados, entendem esse mistério, o qual já está sendo aberto bastante, porque já está se chegando a esse confronto, onde já se converterá depois, nesse tempo da grande tribulação, se converterá em uma perseguição para as virgens fátuas e para os 144 mil. Agora vai se apertando mais nessa apertura que profetizou e o reverendo William Branham falou que viria. Agora vejam, continua dizendo aqui, ali tinham cortinas esticadas atrás da plataforma. Então o Senhor me disse que olhasse atrás da cortina, e quando eu fiz, eu vi uma grande montanha de pão de vida. Então ele disse, alimenta estes. E desenha à esquerda uma pedra angular, e à direita ele escreve pão de vida. E virando ao redor, eu vi pessoas vestidas de branco, vindo de todo canto, formando uma grande audiência. Não é isso que nós estamos lendo aqui no livro dos selos? O que os está juntando? Ele diz na página 269 que estamos lendo nos selos. Os está juntando. Ele disse juntando. Vamos ler o parágrafo em sequência. Então ele tem escrito vida, e vem sobre um cavalo branco,
E aqui está um homem, ou seja, esse é outro, o diabo, o anticristo. E aqui está um homem com 3 poderes misturados, chamado morte, juntando seus súditos terrestres, mas Cristo está juntando os seus súditos que são nascidos do céu. Ou seja, são esses que têm teofanias. Por isso aqui, ele, nessa visão, vê pessoas vestidas de branco. E isso são os que estão nesse tempo final, sendo reunidos, sendo juntados para ouvirem este ensinamento sobre capa, apenas aqueles que têm vestidos brancos, ou seja, nascidos do céu. Teofanias, os atributos de Deus. Agora continua dizendo no livro dos selos, onde nós paramos, aí, este tem escrito morte, mas Cristo tem escrito vida. Os que vêm com Cristo também vêm sobre cavalos brancos e são chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo. Amém. Agora vejam. Vamos continuar aqui para terminar esse parágrafo. E além são fiéis à palavra. Amém. Eu gosto disso. São chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo. E depois são fiéis à palavra por sua escolha. Bem estimulados com vinho novo e azeite, vêm cavalgando, descendo para encontrá-lo. Ele sabe que os trovões mostrarão isso muito em breve. Ou seja, os trovões, vejam, este ensinamento, esta revelação, que nesse tempo final está se dando a conhecer aos escolhidos de Deus que têm vestiduras brancas, ou seja, têm teofanias. Agora continuamos aqui, onde nós paramos na mensagem Demonologia, na página 42, continua dizendo, aqui não faz muito tempo eu estava ali em Toledo, Ohio, tendo uma reunião, e eu vou concluir. Você vê o que eu quero dizer sobre demônios? Eles estão trabalhando. Eles são muito religiosos, tão religiosos. Oh, eles vão à igreja todos os domingos, repetem os credos dos apóstolos e cantam Glória a Pai. Oh, uau! Tão religiosos como possam ser. Irmão Branham, você quer dizer que isso é verdade? Esse é o tipo de espírito que pendurou Jesus na cruz. E Jesus disse, vocês são de vossos pais, o diabo. Agora, alguns deles diziam, Rússia é o anticristo. Nunca. Rússia não é o anticristo. O anticristo vai ser tão religioso que enganaria os escolhidos mesmo se fosse possível. Porque, veja, é um imitador, o diabo. E vejam, como tão religioso que o Papa é visto. E todas as coisas que ele faz, aparentemente para a humanidade é a favor da humanidade. Agora ele está fazendo viagens. Veja, tudo ele imita, porque o diabo é um imitador. Lembre, Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Agora aí os tem. Lá eu sou apenas responsável pela verdade. Demônios operando, lá eu tinha um reino físico, hoje eu estou mostrando a vocês no reino espiritual, onde eles estão em um reino religioso, onde estão agora mesmo, chamado câncer, e eles chamam isso, aquilo, outro, mas eu provei pela Bíblia, eles são demônios. Agora aqui, hoje, aqui estão outra vez no reino religioso, muito religiosos, muito piedosos. Se você começa, irmão, e pensa, Caim, o mesmo princípio dele, ele era um homem muito religioso. Esaú era um homem muito religioso. Judas era um homem muito religioso. É religião, não é o mundo de fora. Está nos membros. Ele escreve do lado direito, Caim, Esaú, Judas. Observem isso, demonologia. Talvez um pouco mais tarde eu possa chegar a ele, um pouco mais, se não estiver sendo tarde. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, onde nós estamos, nesta saudação de ministros, e podemos ver
como o ministério de Miguel e Gabriel no céu, depois se materializa aqui na terra, nos ministérios dos dois ungidos, nos ministérios de Moisés e de Elias, e por isso estes arcanjos estarão presentes aqui na terra, em cena do último dia. Se esses ministérios vão estar presentes, ou seja, esses arcanjos representados no céu em Gabriel e Miguel e na terra em Moisés e Elias, então tem que estarem vivos. Ou seja, esses ministérios operados pelo Espírito Santo em um instrumento vivo nesse tempo final. Você vê que é sempre um evento maior. Sempre com um evento maior se realiza aqui na terra e parece que esses arcanjos, para ter aqui uma manifestação. Vejam, quando o tempo de Daniel, quando o tempo na qual cada etapa do reino dos gentios iria ser mudada, aí estavam estes arcanjos. E quando o tempo do nascimento de João Batista e também para o nascimento de Jesus, apareceu o arcanjo Gabriel. Na página 33 aí nos fala, no parágrafo 282, onde nos diz: e de pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus. Lembrem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel vai anunciar a segunda vinda de Cristo. A Bíblia disse assim. E ele escreve ali, Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Nosso irmão William continua dizendo, assim que podemos ver a intervenção destes arcanjos que estão diante da presença de Deus para o ministério dos dois ungidos, que são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, ou seja, que sob o ministério do último dia, esses ministérios estarão manifestados aqui na terra e estarão aqui na terra intervindo os arcanjos Gabriel e Miguel, porque vejam, no céu, tudo o que está lá é uma representação do que estaria sendo manifestado aqui na terra. Porque vejam, Deus é o dono dos céus e da terra. É Deus que controla os céus e a terra. Mas a guerra se conquista na terra. A ação está na terra. Por isso, esse servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre a sua casa para dar alimento ao tempo, para que dê alimento ao tempo, veja, esse é o que vence. E diz que a promessa é que o colocará sobre todos os seus bens. Esse é o vencedor. Vencer é vencer o anticristo, a besta. É esse mensageiro que receberá essa promessa. Nenhum dos mensageiros que chegaram a esse planeta Terra e vieram, e Deus operou através deles, venceram. Eles venceram na sua etapa, em uma porção, mas não completamente. Ou seja, o que vence o anticristo, o homem do pecado, e toda coisa do mundo, o que vem vence, como diz a página 115 do livro dos Selos, vejam, é esse vencedor que, estando vivo, vence. Agora, continua dizendo, por isso o ministério do último dia será tão respaldado que a vitória segura para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Teremos de nossa parte as hostes celestiais com seus arcanjos, e não vai alguém dizer o que disse alguém que não viu nada. Quem foi, Miguel? Gessi, porque não tinha as duas consciências juntas, porque ele não podia ver nada, ele não sabia o que estava acontecendo. Assim que, para a abertura, que foi representada ali também, quando vieram buscar Eliseu, lembrem, são mais os que estão conosco que os que estão contra. Temos as hostes celestiais, 2/3 partes ao nosso favor. E uma terça parte que está contra nós é a do diabo. Veja, a minoria ali é a que está contra. E veja, se isso é assim no céu, 2/3 partes estão a nosso favor e apenas uma terça parte, e a terça parte que está contra é a do diabo. Assim que vejam, é maior a parte que está a favor dos escolhidos de Deus
que as que estão contra. E assim se reflete também em seres humanos. Agora, continua dizendo, e é essa terceira parte um exército caído. Essa terceira parte é um exército caído, ou seja, que esse exército não tem um respaldo de Deus. Vê? Não tem, esse exército não tem o respaldo de Deus. Agora veja na página 29 do livro de Citas, parágrafo 242, diz: eu tenho mais grandes expectativas essa manhã que qualquer outra reunião na qual tenho estado, porque eu creio que estamos à véspera de na véspera de algo que está por acontecer. E ele escreve o dia antes, a era antes, o homem antes. Ou seja, aí está, nesse dia, nessa era, esse homem antes do que vai acontecer. Eu vi diante dele por um longo tempo. Eu creio que estamos na véspera dele agora, por algo que Deus vai ajudar os seus filhos um pouco mais adiante no caminho. Você sabe que a Bíblia, que quando o inimigo vem como uma corrente, o Espírito de Deus levantará um estandarte, escreve ele, bandeira, contra ele. E quando Deus dá à sua igreja uma bênção, e caminham com esta bênção por tanto tempo, até que venha a ser algo comum no mundo, então eles começam a difamar. Vejam, quem começa a difamá-lo? Este exército que está contra Deus e o seu programa. Começam o quê? A difamá-lo. E aí, você encontra onde estão os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, onde todas estas hostes estão a favor, e onde está o espírito do anticristo, que está essa parte dos anjos caídos operando. Por quê? Por suas obras os conhecerão. Então o Espírito de Deus vem e levanta o estandarte outra vez e escreve à esquerda, a carpa. E tem uma abertura diante de um avivamento. Agora vejam onde seria o avivamento e onde estaria levantado este estandarte, essa bandeira, esse profeta, na carpa. E é tão simples que Deus está nos abrindo hoje todas estas escrituras e essas profecias, porque estamos no tempo desse cumprimento, estamos tocando o cumprimento dessa letra. Na página 30 também nos fala ali, do parágrafo 254, diz o mesmo Espírito Santo que santificou os luteranos, os metodistas, batizou os pentecostais, agora está em ordem, pondo em ordem a vinda do Senhor Jesus. Pondo em ordem, ele escreve precursando. Quando ele seja tão poderoso, este corpo entrará a este corpo. À direita ele escreve poder e desenha uma pedra angular. Este corpo entrará a este corpo de igreja que trará os demais deles do sepulcro. Haverá uma ressurreição. Haverá uma ressurreição. É para isso o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Sem nós, eles não podem ser perfeitos. Eles não podem ser feitos perfeitos, aperfeiçoados. Na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, tem uma parte aqui desta porção. Aí está cortado, ou seja, eles pulam de parágrafo aí, deste parágrafo que estamos lendo. Porque diz aqui, sem nós eles não podem ser feitos perfeitos, reticências. E aqui na mensagem como tal, ele continua dizendo, eles não podem ser aperfeiçoados sem nós, eles viveram em outro dia sobre outro estado. Nós vivemos em outro dia quando o inimigo venha como um rio, o Espírito Santo levantará bandeira contra ele. E aqui nessa mensagem, nosso irmão William desenha uma pedra angular e as eras e a sétima era, mas aí desenha uma seta, a pedra angular. E aqui pula para outra parte dessa mensagem, porque continua dizendo, Deus espera em mim
e você. A igreja espera em mim e você. Tempo de adoção. Quando Deus pode basear em nós a sua plenitude, seu poder e ressurreição, e quando a igreja e Cristo sejam tão parecidos até que Cristo seja visível entre nós e levante os mortos e entraremos ao rapto. Ou seja, o cumprimento da vinda. Ou seja, a visita dos anjos à semente de Abraão, vejam, seria visível. E com essa visita seria o cumprimento da ressurreição. E ele levanta os mortos como? Chamando-os. Ou seja, que vai chegar um momento nesse ministério que ocorrerá a ressurreição. E ele escreve em cima do parágrafo 254, na página 30, escreve em cima adoção, um pouquinho mais acima, e escreve pondo em ordem a vinda do Senhor, e depois embaixo escreve adoção, e depois segue escrevendo a vinda do Senhor, a ressurreição. Agora continua dizendo, assim que eu estou na mensagem da nossa irmã William, assim que a vitória será de quem? Se no céu o arcanjo Miguel venceu o diabo e seus anjos, depois aqui no tempo na qual isso tudo se materializa, a vitória também vai ser do povo de Deus. Porque com o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo e com os 144 mil hebreus, estará o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel para respaldar o ministério das duas oliveiras. Veja que respaldo esse instrumento tem e os escolhidos têm, aos quais já chegaram essa visita. O qual tem uma mensagem, ou várias, nosso irmão William dizia, que teríamos a visita desses ministérios na grande carpa catedral. E vejam, Deus é fiel para cumprir a sua promessa, e Ele prometeu na sua palavra, e Ele cumpriu nesse tempo final. Porque em Gabriel e Miguel estão representados os ministérios das duas oliveiras, dos dois candeeiros, dos dois querubins de ouro que estão sobre o propiciatório e dos dois querubins de madeira de oliveira e de ouro cobertos com ouro. Aí não tem outros ministérios no lugar santíssimo, portanto, não podemos colocar outros ministérios. Somente aí estão os dois querubins, as duas oliveiras e o Shekinah, Deus no meio dessas duas oliveiras. Ou seja, que aqui na era de pedra angular, não cabe mais ninguém ministrando, falando, ou seja, trazendo a fé de rapto ao povo. Todo aquele que está falando, pregando, interpretando o que as duas oliveiras, o que o ensinamento sobre carpa tem que estar dando ao povo, e eles pegam a palavra para interpretar do seu jeito, este é um espírito de erro. Só tem um que estaria nesse tempo final trazendo a fé de rapto aos escolhidos. Não tem mais ninguém que possa ministrar no lugar santíssimo simples assim. Portanto, estarão somente os ministérios de Jesus Cristo, os ministérios de Jesus Cristo no meio dos ministérios de Moisés e Elias, no meio das duas oliveiras. Estes são os únicos ministérios para a era de pedra angular e dispensação do reino no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, sob a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, no seu anjo mensageiro. E sob esses ministérios estarão os ministérios de pastores, de evangelistas, todos os demais ministérios estarão sujeitos a esse ministério de nossa era e nossa dispensação. E desses ministérios manifestados por Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, será que virá a revelação para a nossa era, a era de pedra angular e para a nossa dispensação, a dispensação do reino. Viram o simples que é tudo? Tudo é simples. Agora vejam, vamos ver aqui, nessa mensagem,
intitulada A Visita de Elohim, a semente de Abraão e seu propósito, que foi pregado no 27 de setembro de 2010 em Torreón, Coahuila, México, nos diz o Dr. Soto. A semente de Abraão, diz o apóstolo Paulo, que todos os crentes em Cristo são filhos de Abraão, todos os que são da fé em Cristo. Assim que estarão visitando primeiro os crentes em Cristo no último dia. Quem? Os ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, representado lá no céu em Gabriel e Miguel. E depois também visitará aos judeus que são semente de Abraão também. Disso não pode se falar muito, de tudo isso que está prometido. Não pode se falar muito de tudo isso que está prometido, porque isso ainda não estava cumprido. Ainda não tinha, Deus ainda não tinha cumprido essa promessa, essa visita. Estamos apenas tocando assim por alto essas profecias, pois Cristo mesmo falou que, como foi nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se revelará, se manifestará. Assim será o dia na qual o Filho do Homem virá. E o Filho do Homem, representado ali com os seus anjos, está prometido que o Filho do Homem virá com os seus anjos no último dia. É a mesma coisa. E no Monte da Transfiguração, ele mostrou o que será a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem no último dia, mas ainda está como um mistério. Isso podem ler ali na página 42 do livro de citações, parágrafo 345. Aí podem ver como nosso irmão Branham nos mostra a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem glorificado. Continua dizendo, mas ainda está como um mistério, porque não pode ser aberto completamente até certo momento. E isso será a abertura do sétimo selo, a abertura do mistério, do maior mistério de toda a Bíblia, o mistério do qual Cristo disse que nem os anjos sabiam, que ninguém sabia. Esse é o mistério da vinda do Senhor no último dia. Agora, esse mistério, vejam, ao ser aberto, aí se abre tudo correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino, tanto bênçãos como os juízos divinos. E vejam, nessa mensagem que estaremos vendo, nessa ocasião, ele pregou ali em Los Angeles, Califórnia. E vejam, para Los Angeles, Califórnia, não vem nada de bom. Vejam o que diz. Vamos ler alguma citação aqui do que ele nos fala, o nosso irmão Branham, nessas porções que foram colocadas aqui da mensagem pregadas pelo reverendo William Branham. Diz na página 141, parágrafo 1266, diz, e então, 2 dias depois disso, a arca quase que se afundou ali em cima, embaixo, nesta costa do oeste, tem sido os trovões e empurrões, e tudo acontecendo. Um desses dias vai afundar debaixo do oceano. Isso é correto. O que é? Estamos vivendo na hora da vinda do Senhor. Vê que essa é a hora da vinda do Senhor, onde estas coisas estariam acontecendo. Aí à esquerda ele escreve a hora e desenha uma pedra angular e as eras. E em cima ele escreve o terremoto de Califórnia. E escreve também Jeffersonville é igual ao leste. E escreve também aí, estamos na hora da vinda do Senhor. À direita ele escreve, estamos na hora. Veja que isso tudo qualquer um poderá dizer, mas a hora, uma hora diante de Deus são 41 anos com 8 meses. Pois se está dizendo isso, então essa é a hora, nesse tempo que ele está ali. Ele está mostrando, tipificando, profetizando o que seria, ou seja, trazendo uma revelação do que seria na hora de sua vida. Quando estas coisas estivessem acontecendo, seria a hora de sua vida. Mas por isso,
não era que iria se cumprir naquele tempo dele, porque esse terremoto não aconteceu no tempo do irmão Branham, muito menos no tempo do nosso irmão William Soto Santiago, e consequentemente já tem que ser cumprido no tempo onde a vinda do Filho do Homem, na hora da vinda do Filho do Homem, que estaria sendo manifestada, e nessa hora é que isso seria realizado. Vê o simples que é tudo? Por isso, vocês encontram o nosso irmão Branham falando como se estivesse falando que no tempo dele e naquele tempo, na sua hora, seria a hora de todas estas profecias e todas estas visões que foram vistas e todos os sonhos e tudo que os profetas falaram. Ele falava como se fosse no tempo dele. E o nosso irmão William também falava como se fosse no tempo dele, falava até como se fosse ele, esse instrumento no qual, através dele, neste corpo, o Espírito Santo, realizar todo o correspondente à visão da carpa, a terceira etapa, a fé de rapto e todas estas coisas, aos ministérios sendo operados pelo Espírito Santo nele. Mas vejam, não foi nele, Deus levou ele a descansar. E isso tudo falava desse tempo final. Assim seria como Deus estaria cumprindo a sua vinda na hora de sua vinda. Foram mensageiros que estavam mostrando o que seria mais adiante no instrumento que Deus teria no meio da sua igreja. Viram o simples que é tudo? Agora também na 13, 22, desse livro de citações, nos fala aí também da página 148, vejam, diz: tu, cidade, que pretende ser a cidade dos anjos, que te exaltastes no céu e enviaste toda a sujeira e coisas corrompidas de modas e coisas, até que até os países estrangeiros venham aqui para recolher nossa sujeira e enviá-la para fora, quanto às formosas igrejas e finos, ele escreve ali à direita, Los Angeles, Califórnia, e assim sucessivamente, da maneira que faz. Lembra, um dia tu estarás deitada no fundo desse mar, debaixo de ti agora mesmo, a ira de Deus está aí bem debaixo de ti. Ele escreve inferno. Quanto tempo mais ele guardará esta barra de areia pendurada sobre isso, quando aquele oceano lá fora, uma milha ainda ali, ele escreve Pacífico, bem no mar Pacífico à direita, ele escreve Mar Saltão. Ali em cima ele escreve USA, o terremoto de Califórnia. Foi simbolizado no do Alasca. Também na 13, na página 149, aí nos diz: este foi um sermão em que preguei, que eu creio que o irmão Perry poderia ter sido diácono aqui na igreja no tempo, por tudo que sei, mas disse: o tempo virá. Eu não sabia até que a senhora Simpson me trouxe o sermão no outro dia, e foi escrito em um livro pequeno, que o oceano destilará o seu caminho ao deserto. Isso foi há 30 anos e certamente está próximo de 200 pés do nível do mar. E se este grande mar agitado, esta terra tragando assim a centenas de milhas quadradas, centenas e centenas de milhas quadradas afundando na terra, e isso lançará uma onda até o Arizona. Claro que faria. E ele escreve do lado esquerdo para cima: até o Arizona vai chegar a onda, a marejada. E em cima ele escreve o terremoto da Califórnia. Hebreus 12, 25 ao 29. E ele escreve ali USA também. Agora veja, vamos passar a outro. Isso é para que fique bem assentado, bem e reconfirmado o que vai vir a Los Angeles, Califórnia. Ou seja, isso é palavra do Senhor, a qual hoje está se falando, para que
isso se cumpra como foi profetizado. Ou seja, estamos retificando o juízo divino sobre Los Angeles, Califórnia. Na página, vamos ver aqui também, na página 150, aí no parágrafo 13 e 36 aí também nos diz, ela foi e obteve uma profecia que eu fiz a respeito de 1935, algo assim, e disse, o tempo viria, está escrito em um livro em alguma parte, que o mar destilará o seu caminho ao deserto, veja o que terá lugar. Se essas milhares de milhas quadradas caem na lava da terra e caem ali dentro, haverão milhões que morrerão ao mesmo tempo. Isso causará tal onda, é 100 ou 200 pés mais alto que o nível do mar. Isso é algo. A água provavelmente virá quase a Tucson com essa marejada vindo ali, e o mar destilará o seu caminho ao deserto. Aí escreve embaixo, o mar salgado no oeste em USA, como foi em Sodoma e Gomorra. E em cima ele escreve, cairá na lava e fervendo no inferno. E ele escreve também Tucson. E escreve o terremoto de Los Angeles, Califórnia. Veja, estivemos ali por Tucson. Como todas estas escrituras vão se cumprindo no físico também, como vai se percorrendo ali essa luz, caminho acima, caminho abaixo, outra vez, uma vez mais, do qual já vimos como Deus vai cumprindo tudo de uma forma tão e tão simples, que apenas os escolhidos de Deus entendem tudo que vai percorrendo o sétimo selo, percorrendo os anjos que eram diferentes dos demais. Embora muitos falem de uma maneira tempestiva, falando dessa obra, e de zombaria, e desprezo, e calúnia, e todas essas coisas, isso para nós melhor nos dá certeza de tudo o que Deus prometeu, porque pessoas se levantariam vendo essas coisas e haveria um grupo de escolhidos de Deus que estaria avivado, feliz, contente, por ver o cumprimento das Escrituras ao pé da letra, porque tudo está sendo realizado conforme a como Deus o prometeu. Vejam, também na página 151, do parágrafo 13, 46, diz, vejam ali, deixa eu ver se eu consigo por aqui, se é nesse, onde ele falou assim, nesta mensagem, já que está se falando disso, que tudo está se cumprindo ao pé da letra, veja o que diz aqui. Diz, vamos ver aqui por onde. Vamos começar desde aqui, nesse parágrafozinho diz, agora eu não quero ferir, mas eu tenho dito que eu estou aqui com a mais profunda sinceridade. Na página 51, na página 51 desta versão, para que foi dado o Espírito Santo? De vez em quando saltou uma linha para deixar de... Mas para me manter com a verdade e ficar ali, eu quero fazê-lo e dizê-lo de tal forma que não pareça muito duro para você. Eu quero dizer algo a você. A Bíblia diz que é mal a uma mulher cortar o cabelo. E você diz que tem o Espírito Santo e contudo faz. E eu digo que na verdade você pode ter, mas eu penso que, dizendo isso. Agora não fique zangada comigo. Se o faz, isso prova que tem outra marca contra você.
Agora vejam, aqueles que se iram porque se prega e fala que isso está errado, e fica a dizer, não, isso não tem problema, estamos em outro tempo, isso era para tempo passado. Mas então isso prova que tem outra marca contra você. A Bíblia diz, continua dizendo, a Bíblia diz que é mal para uma dama colocar uma vestimenta que pertença ao varão. Contudo, você usa essas calças ali na rua. Vocês, mulheres já crescidas, eu penso que isto seria admissível às crianças pequenas. Se eles brincam com os menininhos e coisas assim. Mas esse é o caso que vocês, mulheres já crescidinhas, crescidas, de 15, 16 ou 18 anos, e até avós, se veem ali, aqui desse jeito, quando a Bíblia diz que é uma abominação aos olhos de Deus que uma mulher use estas coisas. E você de todo jeito usa. E diz que tem o Espírito Santo. E eu penso nisso, às vezes, o Espírito Santo sempre vai seguir as instruções da palavra de Deus ao pé da letra. Ou seja, veja, e continua dizendo, e um pregador atrás do púlpito que não tenha graça suficiente para pregá-lo, duvido que o tal o tenha, pois para isso é que é dado o Espírito Santo. Mas claro, aí não pode se falar, vejam. Agora continua dizendo, na página 151 também, ali do parágrafo 1346, nos fala disso, de Califórnia, diz, vejam ali que quase 1/10 da Terra já está pronto para cair. A ciência diz, eles estão olhando o relógio, faz uns poucos anos eles disseram, são apenas 3 minutos agora até meia-noite. Poderia ser 1 minuto, poderia ser meio minuto agora. Disseram, não passará em nossa geração. Poderia passar em 5 minutos e notem a próxima coisa que ele disse, 5 anos. Eu nunca falei isso, agora ele disse isso, os cientistas, eles estão gerando fora de Califórnia como moscas. Vê, pois no dia que Ló saiu, e escreve as fátuas, pois no dia que Ló saiu de Sodoma, no mesmo dia choveu fogo da terra. Lembra o que nós lemos ali? Que Ló representa, fizemos uma pausa aí, dissemos que Ló representa as fátuas. Agora isso é muito importante, porque vejam, os que tiram estas virgens fátuas são os ministérios de Moisés e de Elias. Foram os ministérios de Gabriel e Miguel, estes arcanjos de Gabriel e Miguel, visitando a Sodoma e Gomorra, aí a Ló. Pois no dia em que Ló saiu de Sodoma, no mesmo dia choveu fogo sobre a terra. Um desses dias Deus vai tomar a nossa mensagem, nós vamos sair daqui. Algo acontecerá, escreve rápido em cima aí. Algo acontecerá, certamente então, quando a igreja tenha ido, o seu corpo, a sua noiva. E escreve o terremoto de Califórnia e 10% quando Ló saiu. E isso é muito importante. Em cima ele escreve Califórnia, terremoto. Agora, também na página 155, parágrafo 381, ou 154, 154, parágrafo 381 diz, Zacarias 14, do 4 ao 5, outro terremoto partindo a terra. Se vocês querem prosseguir em uma escritura, notem no 5º versículo, explica que ao partir do Monte das Oliveiras, é devido a um terremoto. Isso é confirmado por Isaías 29:6 e Apocalipse 16. Exatamente o que eu quero dizer isso tudo. O profeta que falou da sua primeira vinda também viu a sua segunda vinda. O profeta que falou da sua primeira vinda também viu a sua segunda vinda. Notem como nos dias do terremoto, veem o que os terremotos estão fazendo, veem as predições deles, o terremoto, e escreve em cima Califórnia, o terremoto aos gentios no último dia, e escreve último dia, 7º milênio.
E em cima ele escreve o terremoto no último dia. Apocalipse 16, 18. E também na página 161, parágrafo 1434, continua dizendo aí, ou diz aí, nações estão se degradando, o mundo está caindo, pedaço de 1.500 milhas nele, 400 milhas de largura se afundará, centenas, 40 milhas abaixo, nesta grande falha ali fora. Um desses dias e ondas se lançarão até o estado de Kentucky. E quando faça sacudir o mundo tão forte que tudo que está em cima dele será sacudido. E em cima ele escreve o terremoto, e em cima ele escreve Califórnia. 1.500 por 400 por 40. E escreve, tudo será sacudido. Na 511 também nos fala, da página 169. Tu que te chamas pelo nome dos anjos, se as obras poderosas que foi feitas em ti, Sodoma, que sejam feitas em Sodoma, ela teria permanecido hoje, mas a tua hora veio. Observe vocês e vejam se não é. Se não for, eu sou um falso profeta, vem? Ali ela está descansada ali. Recordo essa noite, antes de que eu visse isso, eu vi a visão antecipada da noiva, e à direita ele desenha uma estrela de Davi, e em cima ele escreve a visão da noiva, o terremoto de Los Angeles, Califórnia. E em uma anotação, também na página 39, atrás das notas, aí também, o nosso irmão William nos escreve, nos fala também da Flórida, escreve: a Flórida vai ser afundada, a Flórida afundará. A Flórida afundará. Isso está na 12A. Vamos ver se nós encontramos aqui rapidinho. Na 12A. No parágrafo 125 diz: ó Senhor, nossa primeira visita aqui com este grupo de pessoas na costa, a qual sabemos que algum dia estará no fundo do oceano, e ali não ficará pedra sobre pedra, e ali terá que tempo temos pela frente. E ele escreve: Tampa, Flórida, vai ficar sob o mar. Na página 13A também, do parágrafo 235, diz: veja o terremoto aqui na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus estremecerá esse lugar. Eu creio que Los Angeles, esses lugares sujos, será afundado pelo poderoso Deus. Eles irão ao profundo do mar. E ele escreve atrás: Inglaterra será afundada. Inglaterra afundará. Na página 39, Inglaterra afundará. Depois de escrever a Flórida afundará, escreve também Inglaterra será afundada. E escreve também Califórnia, Hollywood, Los Angeles e outros. E em cima de outros ele escreve Flórida. Mais embaixo ele escreve afundarão. Agora vejam que aí tem uma revelação muito, mas muito grande, porque isso acontece quando a ressurreição esteja por se realizar. Porque ele diz que antes da vinda do Senhor, e aí mostra que a vinda do Senhor é quando ele retorne desses 3 dias e meio. Porque assim foi
com a primeira vinda do Senhor, onde Ele nos mostra, na página 373, diz: reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra em sacrifício, depois ali será o fim. Já não terá esperança para o mundo, ali será o seu final. E nesse tempo a terra começará com as suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa vai acontecer agora quando os santos apareçam. Veem que esse terremoto que nós ouvimos pelo reverendo William Branham e pelo nosso irmão William, que pode ser o terremoto da ressurreição. E se for o terremoto da ressurreição, então tem que acontecer antes da vinda do Senhor, o qual terão esses corpos, ou seja, esse corpo ali, onde os ministérios de Moisés e Elias, que estavam manifestados na terra, naquele tempo ali, operando, o qual eles disseram que já terminamos com este que nos atormentava com as suas pregações. Agora vejam que quando aconteça e se cumpra Apocalipse 11, a vinda do Senhor aí é cumprida. Nessa fase, nessa etapa, onde o Espírito de Deus voltará, aí estamos falando dessa vinda com os santos da sexta dimensão. Ou seja, que esse terremoto acontece antes, para que assim se cumpra a profecia, essa que estamos lendo aqui, de que no tempo de Jesus houve um terremoto, onde ele aqui profetiza, ou seja, traz uma profecia, diz: naquele tempo a terra começará com as suas contrações violentas, que serão os terremotos, e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. Ou seja, que no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, onde Deus está cumprindo a sua vinda, manifestando o ministério de Jesus, Moisés e Elias, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. As mesmas coisas vão acontecer agora quando os santos apareçam. Veja, a mesma coisa, acontece a mesma coisa. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento, estamos esperando que chegue este grande dia de alegria. Agora vejam o que também ele nos fala na página 352 do livro dos selos, diz: e acontecerá no tempo quando o anticristo vem em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para redimir-nos. Deus também virá em sua plenitude, ele escreve com Moisés e Elias, para redimir-nos, transformar-nos. E ele escreve à esquerda, em cima também neste livro: Deus virá em sua plenitude em Moisés e Elias para redimir-nos, para transformar-nos. Agora continua dizendo ali, onde nós paramos na mensagem: a visita de Elohim à semente de Abraão e seu propósito. Portanto, esse mistério continua trancado, fechado, até que Cristo conclua a sua obra de intercessão no céu, saia do trono de intercessão, tome o título de propriedade. Agora vejam, 2010 está dizendo que ele ainda estava no trono de intercessão, não tinha tomado o livro, o título de propriedade da mão do que está sentado no trono. Vejam, não tinha acontecido isso naquele momento. Agora vejam que quando ele falava que já tinha o título, que estava dando a conhecer os trovões e todas estas coisas, isso era uma revelação que estava dando a conhecer o que Deus faria mais adiante, no cumprimento disso que ele estava pregando. Aí é onde entra essa percepção profética que quem não tem forma, não tem maneira
de colocá-la com figurinhas ou desenhinhos ou coisas. O que não vai ver, não vai ver e ponto. Mas os entendidos, sim, entenderão. Entenderiam, disse Daniel. E vejam como eles, sim, veem essas entrelinhas, veem todos esses desenhos que ele nos deixou, e o vemos tão claramente tudo isso, que para os demais, nem mostrando isso tudo eles creem. Vê, porque não são os que vão ser transformados. Os que vão ser transformados são os que amam a sua vinda, são os que recebem essa visita, dão as boas-vindas ao Senhor em seus corações, em suas almas, e o recebem e creem de todo o coração. E abre no céu, e ao ser aberto no céu esse mistério, daí em diante as coisas já vão mudar favoravelmente para os crentes em Cristo. Vê, daí em diante é um tempo onde Deus estaria realizando o que Ele prometeu, dar-lhe a fé de rapto aos seus escolhidos, o qual isso é algo favorável, porque com isso já vamos daqui, dessa terra. Daí em diante é que virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estamos vivos. Temos visto a visita dos anjos à semente de Abraão. Nos coloquemos de pé e deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.